Olá pessoal, vamos hoje dar continuidade ao nosso livro, vendo mais um texto sobre crônicas argumentativas. O próximo texto será da página 57, que fala sobre cartoon. Então, você leu duas crônicas, uma sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas e outra sobre o uso excessivo do celular no dia a dia. O cartoon a seguir traz uma reflexão sobre outro aparelho que também exerce uma influência sobre o ser humano, que é a televisão. Então ele mostra aqui, nesse cartão, que o cartoon é um texto, que é tipo uma anedota que faz você rir, e tem um fundo de reflexão. O cartoon ele surgiu para analisar tudo o que acontece no universo. Por exemplo, a fome, a injustiça, a morte, a sede. É todo o universo que sente isso, Isso é uma coisa universal. E aqui nesse cartoon, ele está falando sobre a televisão, o homem, a evolução do homem. Então ele começa dizendo aqui que o homem, ele é um homem sapiens, Aquele homem que já está evoluído. E ele vai e liga a televisão. Conforme ele vai vendo a televisão, ele vai regredindo. Ele passa a ser o homem de Neandertal. No outro quadrinho, ele já está regredindo mais ainda. Ele passa a ser o Homem erectus. E assim sucessivamente. No outro, ele passa a ser o hominídeo, já está andando quase de 4. E aqui ele passa a ser o primata, que lá foi o primeiro a surgir, na evolução do homem. Então, isso aqui que nós vamos estudar hoje sobre o cartoon. O cartoon se apresenta como uma espécie de anedota gráfica em que nele podemos presenciar a linguagem verbal associada à não verbal. Então, eu tenho aqui a linguagem verbal, é só o clique. E a linguagem não verbal é o desenho todo até o final. No que tange a intenção, ou seja, finalidade discursiva, o objetivo do gênero em questão é realmente esse, o de satirizar costumes humanos, representado por pessoas comuns, abordando situações atemporais e universais, sem se preocupar com um contexto específico da atualidade no momento. Então, ele está falando aqui, está satirizando na evolução do homem, que o homem evoluiu, mas ao ver televisão ele está regredindo, ele está voltando ao que ele surgiu, ao que ele era antes. Há uma sátira aqui, não é? Bom, então, o cartoon, ele tem, por parte, a intensidade de universalizar os temas, Os temas de acordo com a questão cultural das pessoas, em diferentes épocas. Então, vamos lá. Aí aqui eu estou apresentando para vocês um cartoon. Esse cartoon aqui, ele tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E está dizendo assim, eu estou grávida de 4 meses e o nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Então, o que eu falei? Que o cartoon, ele traz temas universais. Então, aqui está falando sobre o quê? Redes sociais. E as redes sociais é um tema universal, todo mundo. E que o bebê, ele vai ter mais amigos do que os próprios pais, já dentro da barriga da mãe. Então, o tema aqui é um tema universal. Aí agora eu vou apresentar para vocês uma questão de prova, tá? Pode até cair na nossa prova, quando nós voltarmos às aulas, quem sabe eu boto essa questão na prova, Então eu tenho aqui um quadro sobre o descobrimento do Brasil. Aí aqui os índios, admirados, a expressão deles de admiração, com a chegada das caravelas, dos portugueses. E eles falam assim, pronto, está começando a globalização, porque a globalização é um processo de integração onde há uma evolução dos transportes e do meio de comunicação. Então, aqui os índios, eles conheciam o quê? A canoa, era o meio de transporte marítimo deles. E apareceu um meio de transporte mais evoluído, que são as caravelas. Então, há uma globalização na época deles,
E a comunicação que os portugueses vão fazer ao chegar em terra firme com os próprios índios. Então, aqui é a globalização da época. Vamos ver a questão. Aí ele pergunta assim, qual a finalidade desse cartoon? Informar sobre o acontecimento de caráter jornalístico? Não, porque não é notícia de jornal. Então, essa aí está descartada. Informar sobre um tema polêmico utilizando argumentos? Também não, porque isso não é um tema argumentativo, texto argumentativo, né? Despertar a sensibilidade artística e a criatividade? Não, porque aí nós não estamos falando em artes. Então, não pode ser essa a resposta. A resposta, chamar a atenção para um aspecto da vida contemporânea. Aí seria a resposta, seria essa, porque está chamando a atenção, né, de temas atuais sobre a globalização. Que foi no caso da época desde os índios, e agora a nossa época atual também nós... esse tema está bem debatido nas salas de aulas, às vezes nos jornais, nas mídias, né? Nós temos esse tema. Vamos ver outra questão. Aqui eu tenho outro cartoon falando sobre o aquecimento global, né? Então vamos ver a questão. O tema do cartoon é esportes de inverno? Não, aí não temos nem nada falando de esporte no inverno, porque temos ali um pinguim que não está aguentando o calor, e o que ele faz? Ele procura um lugar que se adequa mais ao clima dele, né? Que é a geladeira, né? Tem bastante frio. Então, vamos ver, fenômenos naturais. O fenômeno natural, aquecimento global. Aquecimento global é o quê? É o efeito estufa, né? Então, ele está sentindo o quê? Muito calor, ele vai procurar o quê? Um lugar mais gelado. Política internacional. Não está falando nada sobre isso naquele cartoon. E maus tratos animais. Também não, porque os pinguins não estão sendo maltratados ali. Então, a resposta certa seria os fenômenos naturais por causa do aquecimento global. Então, aí, está mais para ser essa resposta aí, por causa do fenômeno, né, que acontece no aquecimento global. Bom, aí eu dei assim um aparato geral de que é um cartoon. Aí você vai fazer a página 58 do livro, que é referente a esse cartoon aqui, que eu também já expliquei, sobre o homem, né, que ele vai regredindo ao ver a televisão, como foi falado nos textos anteriores, né? Foi falado aqui sobre a tecnologia na vida das pessoas, que faz as pessoas serem reféns dos aparelhos tecnológicos, né? E sobre o uso excessivo dos celulares, e agora sobre a televisão, que também é um outro aparelho tecnológico. Bom, então aí hoje vamos ficar por aqui. Até lá!